algum probleminha, 2 minutinhos, vocês esperam que eu já volto. Tá com um probleminha. Então, isso daqui é o finalmente da aula de hoje, tá? Então, vamos começar pelo começo. Fiquem tranquilos. Então, conforme a gente conversou ontem, eu tinha pedido para vocês alguns exercícios lá de circuitinhos em série. E hoje a gente vai fazer uma comparação para entender como que funciona o circuitinho em série e o circuitinho paralelo, tá? Aí, a nossa proposta ontem era você desenvolver esses exercícios bem simplesinhos que eu tinha pedido. Bem simplesinhos, assim, que eu tenho certeza que vocês não teriam problema nenhum para fazer. Então, que nem esse primeiro exercício. Ó, mas só para a gente ir relembrando. Quando o circuitinho está em série, deixa eu tirar minha blusa aqui. Quando o circuitinho está em série, o que a gente tem que lembrar? É sossegado isso? É sossegado. Mas quando você for trabalhar com circuito misto, você tem que ter isso muito bem colocado na tua cabeça. Então, ó, um circuitinho em série, a gente vai ter, ó, um único caminho para a passagem da corrente. Isso quer dizer que se a corrente elétrica ela entrou por esse ponto A aqui, ó, ela vai continuar até chegar no ponto B. Ela vai ter um único caminho para fechar o circuito, certo? Então, no caso desse exercício aqui, gente, tá travando de vocês ou não? Não. Não? Só o meu mesmo? Idade, certo? Deve estar velho. Então, ó, quando o circuitinho está em série, a gente tem um único caminho para a passagem da corrente. Estão me ouvindo? Ficou tudo mudo aqui no meu computador. Estamos. Então, tá bom. Bom, então, eu vou ir falando. Se eu falar alguma coisa incorreta, vocês me corrigem. Eu vou ter que tirar o... Ai. Esse Teams aqui me judia. Hoje de manhã ele estava tão redondinho. Então, ó, vocês sabem que o circuitinho em série, a corrente tem um único caminho. O que isso quer dizer? Que se a corrente entrou pelo lado A, ela vai ter que seguir o caminho até chegar no ponto B ali, certo? Conforme vocês podem verificar ali. Então, beleza, acho que agora voltou. Então, no primeiro exercício lá, eu tinha pedido para vocês fazerem esse cara aqui, ó. Estão enxergando ou não está mais compartilhando? Estamos. Estão? Tá vendo. Tá dizendo que eu não estou compartilhando nada. Tá, o que importa é que vocês estão enxergando. Então, aqui, circuitinho em série, basta você pegar e seguir o caminho aqui. Então, no circuitinho em série, você tem uma entrada aqui, né? A corrente vai entrar por aqui e vai sair pelo circuito B. Gente, alguém que for amigo lá do Ryu, fala para ele que eu vou passar um exercício para vocês, porque eu tenho que entrar numa outra parte do Teams para conseguir mandar o convite para ele, tá bom? Então, eu não vou responder agora, mas se vocês puderem avisá-lo, que ele me dá uns 15 minutinhos aí para eu poder mandar o convite novamente, se ele não recebeu. Então, nesse outro circuito, a mesma coisa, ó. A corrente tem um único caminho, veja lá, ó. Ela não se divide. Gente, só para a gente adiantando o papo aqui, ó. O que você acha? Se eu tivesse um outro resistor aqui, ó, ele estaria totalmente em série com esse cara aqui? Não, né? Por que não? Porque, ó, exatamente, porque aqui eu teria uma curva, né? É como se eu estivesse andando numa rua e nesse ponto aqui, ó, eu tenho opção para ir para esse lugar e para esse lugar. Então, aí, se eu tivesse um outro resistor aqui, ele já não estaria mais em série. É o que a gente vai trabalhar hoje. A gente, nesse circuito ali, ele ficaria um circuitinho misto. Ele teria uma parte em série e uma partezinha em paralelo. Então, aqui, ó, quanto que ficaria? Aqui, como a gente só soma, não vamos ter muito problema. 12 mais 89 mais 27, chegamos ali a esse valor aqui. Não teria problema nenhum. Aí, a brincadeira de hoje seria aprender a fazer o circuitinho em paralelo. O que seria um circuitinho em paralelo? Então, a gente tem que fazer uma comparação. No circuitinho em série, a gente conversou que
Quando o circuito está em série, a gente tem um único caminho para a passagem da corrente, né? Então, a corrente, ela entra por um lado e tem que sair por esse outro lado. Então, está entrando aqui no R1 e vai sair lá do outro lado até chegar em todo o processo que ela vai ter que passar. Já no circuitinho paralelo, é um pouquinho diferente. Então, no circuito em paralelo, se no circuito em série eu vou ter uma única corrente, essa corrente ela vai entrar e passar por todos os resistores, no circuito em paralelo eu vou ter uma única tensão. Por que eu vou ter uma única tensão? Vamos pensar assim como é que funciona um circuitinho em paralelo. Um circuito em paralelo eu teria assim, ó, digamos que esse daqui seja o meu fio positivo, que vai me fornecer lá, vou colocar uma fonte aqui, tá? Uma fonte que vai me fornecer lá 12 volts, certo? E assim, ó, se eu tiver um resistor aqui, ó, e um resistor aqui, eu posso falar que esse circuito está em série? Não, ele está em paralelo. Por que ele está em paralelo? Ó? Porque a corrente, ela vem por aqui, ó, e ela passa, e aqui ela chega num nó, e ela pode vir para esse resistor e para esse resistor. Então, um circuitinho paralelo, a característica dele é que, ó, se aqui está chegando 12 volts, esses dois resistores, eles vão estar recebendo 12 volts. Agora, se está entrando uma corrente aqui, ó, digamos que está entrando uma corrente de 1 ampere aqui, então, essa corrente de 1 ampere, ela vai chegar até aqui. Só que aqui, ó, essa corrente, ela vai se dividir. Vai vir uma parte da corrente para cá e uma outra parte da corrente para cá. Então, quando o circuito está em paralelo, ele vai oferecer mais de um caminho para a corrente. E aonde a gente vai ter o circuito em paralelo? O circuito em paralelo é o circuito da instalação residencial da nossa casa. Se vocês forem medir lá com o multímetro, nas tomadas de vocês lá, vão perceber que se a instalação é 127, todas as tomadas vão estar sobre a mesma tensão, de 127 volts. Por quê? Porque todo o circuito tem lá, ó, uma fase e um neutro, e a fase e o neutro, ela vai chegando em todas as tomadas. Então, se aqui eu tenho uma tomada média, uma tomada alta, todas as tomadas elas vão estar lá com a fase com o neutro e todas elas com os 127 volts. Tranquilo? Aí o circuito de iluminação. Caiu, desculpa. Tranquilo. A internet caiu por uns 10 minutos, só voltou agora, professor. O que você estava falando do circuito paralelo? Ó, o circuitinho paralelo, a corrente, você vai ter isso, só desliga o teu microfone, qualquer pergunta pode fazer, mas ele tá com bastante chill, então daí você deixa desligado, quando você for falar comigo, pode ligar. Então, ó, quando o circuitinho tá em paralelo, a corrente, ela tem mais de um caminho. Você veja aqui, ó, vamos fazer uma comparação? Deixa eu usar o meu... Boa tarde, professora. Boa tarde, deve ser o... Deixa eu ver, o Pablo, certo? Ou Gustavo? Errou, professora. É o Jaffer, acabei de entrar. Jaffer, esqueci, na verdade, depois das férias tinha esquecido seu nome, filho, mas eu não esqueço. Esse horário é sempre você que chega aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu fiquei atrasado, cheguei 2h10. Não tem problema. Ó, chegou bem na hora de a gente falar sobre o circuito em paralelo. Veja lá, Jaffer. É Jaffer, né? Isso, Isso. Ó, a gente exatamente vai fazer uma comparação entre o circuito em série e o circuito em paralelo. Como vocês sabem, eu não gosto de vermelho, então eu vou fazer tudo em verde. Seguinte, ó, um circuitinho. Porque eu estava fazendo atividade ontem, eu estou um pouquinho atrasado. Não tem problema, mas o que importa é que isso aqui, ó, se você tem um circuito em série, vamos fazer eu vou fazer lâmpada no lugar de resistor, tá? Num circuitinho em série, como é que vai trabalhar? A corrente, ela vai trabalhar dessa forma aqui, ó, certo? Então, se o circuito está em série, eu vou ter um único caminho para a passagem da corrente. Já no circuito em paralelo, ele já vai trabalhar um pouquinho diferente, ó. A corrente, ela vai vir grandona aqui, só que aqui eu tenho uma lâmpada, e ela vai alimentar essa lâmpada. E ela vai vir aqui, ó, vai alimentar essa outra lâmpada aqui. Então, ela vai vir aqui, ó, e vai alimentar essa outra lâmpada.
Então, vamos ver as características, vamos fazer um comparativo. Eu vou falar primeiro agora do circuito em paralelo. Então, a gente estava comentando que as tomadas lá da sua casa, toda a instalação é feita em paralelo. Em toda tomada chega lá uma fase e um neutro, a menos que a tua casa seja em 220, daí é 2 fases, mas basicamente o circuito de tomada simples, conforme a gente conversou, no circuitinho de tomada normal vai ter lá uma fase e um neutro, e a tensão vai ser 127 volts e uma frequência de 60 Hz, não esquece, tá? Uma frequência de 60 Hz. Não lembro mais o que é frequência, já vamos conversar sobre isso também, se precisar. Então, ó, na tomada, todas as tomadas têm a mesma tensão. E se estragar uma tomada, não vai influenciar em outra tomada, certo? Então, no circuitinho em paralelo, a gente vai ter essa situação. A corrente, ela vem por aqui, digamos que aqui esteja saindo 3 amperes, certo? Então, a corrente, ela vai ter mais de um caminho. Se aqui eu tiver 12 volts, todas as lâmpadas, elas vão estar recebendo uma tensão de 12 volts, certo? Então, todas elas vão estar recebendo 12 volts. Agora... O que seria isso? O que seria isso o quê? O desenho é uma tomada? Isso daqui é uma lâmpada. É uma lâmpada. Isso. Sabe aquela lâmpada incandescente? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Normalzinho? E Ou a de LED? Não, é aquela jaguarinha incandescente. Sabe? Nossa, meu desenho ficou judiado, né? Sei. Mas entendeu qual que é, né? Sim. Isso, aquela assim. Parece um cogumelo. Você entendeu que é aquela lâmpada assim, ó. Certo? Então, ó, essa lâmpada aqui, a simbologia dela é desse forma aqui. Gente, no livro do Gussou, me parece que tinha, tá? Ó, simbologia de lâmpada incandescente. Então, digamos que, ó, a fonte, ela tá me fornecendo os 12 volts, certo? Então, isso quer dizer que todas essas lâmpadas estão recebendo 12 volts, igual o circuito de iluminação da tua casa. Então, o circuitinho em paralelo, a tensão vai ser sempre a mesma. Se a fonte está fornecendo 12 volts, toda a extensão do meu circuito está com uma tensão, os equipamentos ligados no circuito em paralelo estão sobre a mesma tensão de 12 volts. Agora, com relação à corrente, ela já vai ter 3 caminhos para ela, né? Então, com relação à corrente, ó, a corrente vai vir aqui, ó, aqui tem 3 amperes até aqui, só que aqui, ó, uma parte dessa corrente vai vir para cá, outra parte vai vir para cá, outra parte vai vir para cá. E aqui, ó, elas vão descer, vão se juntar. Quantos amperes vai chegar aqui no final? 3. Nenhum. 3 amperes, muito bem. Digamos que aqui, ó, desceu 1 ampere, aqui desceu mais 1 ampere, e aqui desceu mais 1 ampere, porque as lâmpadas são iguais. Então, isso quer dizer que todas as lâmpadas estão sobre a mesma tensão, e essa tensão é de 1 ampere. Tranquilo? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. E esse circuitinho aqui, ó, vamos olhar aqui o circuitinho em série. O circuito em série tem uma única corrente, só que a tensão aqui, ó, aqui eu vou ter uma tensão, digamos, de 12 volts. Aqui, a tensão que vai estar chegando nessa lâmpada aqui vai ser 12 volts? Não. Aqui, essa tensão aqui, ela vai se dividir. Cada uma das lâmpadas vão receber uma tensãozinha. Então, aqui, ó, se as lâmpadas forem iguais, eu vou receber 6 volts aqui e 6 volts aqui. Certo? Então, ó, circuito em paralelo, tensão igual. Corrente se divide no circuito. Circuito em série, eu tenho uma única corrente, certo? A corrente é uma única corrente. Agora, o que nós temos aqui, ó? No circuitinho em paralelo, de repente, digamos que uma lâmpada queimou, abriu essa lâmpada. O que vocês vão me dizer sobre as outras 2 lâmpadas? Elas vão estar funcionando ou não?
Vão, exatamente. Se a lâmpada do teu quarto queimou, a lâmpada da sala vai continuar funcionando? Vai. A lâmpada da cozinha vai ficar funcionando? Vai. Por quê? Porque, ó, Porque aqui... ó, cada um aqui, é uma lâmpada, né, professora? isso, ó. Cada um tem uma fiação específica, ó. A corrente, ela vai vir por aqui, né? Deixa eu pegar uma cor mais... Aqui, ó. A corrente, ela vai vir por aqui. Tá vindo por aqui. Olha, a corrente veio por aqui. Aqui ela não vai descer porque o circuito está aberto. Então, ela vai esquecer desse circuito. Só que aqui, ó, ela vai conseguir descer, ó. Porque aqui tem um caminho fechado para passagem da corrente. Então, quando a gente fala do circuito, se o circuito em série ele é dependente, ó, se uma lâmpada queimar, a outra para de funcionar. Concorda comigo? Daí essa daqui já não acende mais. Por quê? Porque o circuito abriu. Agora, no circuito em paralelo, se uma lâmpada queimar, as outras lâmpadas vão continuar normalmente, porque ó, o circuito essa lâmpada aqui queimou, mas as outras, ó, eu continuo podendo alimentá-las. Igual acontece na nossa casa. Pode falar. No paralelo, ela Uhum. está dividindo a corrente, cada um está recebendo um ali, né? Isso. Se queima uma, as outras duas vão receber 1,5 ou vou continuar recebendo um apenas? Não. Se queima a lâmpada... Ai, eu fiz coisada aqui. Ó, se queima, digamos aqui, ó, que essa daqui queimou. Opa, que eu não queria ter feito desse jeito. Ó, se essa daqui queimou e aqui estava entrando 3 amperes, então a corrente que vai passar por aqui vai ser só de 2 amperes, porque quem vai puxar a corrente vão ser os consumidores. Vamos pensar agora nas tomadas da tua casa. Você concorda comigo que na tomada da tua casa, você pode colocar lá um rádio e a tomada vai fornecer uma corrente suficiente para alimentar o rádio. Só que dessa mesma tomada, você pega e coloca uma tomada múltipla lá, um Benjamin. Coloquei um T lá, uma tomada múltipla, um Benjamin na tomada, e vou alimentar. Além do rádio, eu vou colocar um carregador de celular. A tomada, ela vai fornecer a corrente para os dois, né? Então, o que Benjamin vai... seria um T. Um T, né? Uhum. Um Benjamin é um T. Isso mesmo. A gente não usa esse termo aqui em Curitiba, tá? É que eu peguei um livro antigo, daí eu achei esse termo Benjamin. E tem uns... Então, professor, então a corrente depende de quanto... Desculpa, parou de falar. Fala de novo. Fala de novo, filho. A corrente... Alô? Pode falar, tô ouvindo. A corrente depende, então, de quantos circuitos tiver acoplado, digamos assim? Tipo, quanto... Isso. Independente de quantas lâmpadas, quantos rádios. Exatamente. A corrente, ela vai depender de quantos componentes estão sendo ligados naquele equipamento, né? Vamos pensar, ó, eu vou colocar uma tomada Jaguar aqui, vou fazer de conta que isso daqui é um, sei lá, eu não sei desenhar um T, sei mesmo, de verdade. Então, tá, digamos que ele seja, isso daqui seja um T, tá? Ai, meu Jesus. Vocês entenderam? Parece um focinho de porco, sei lá o que é isso, meu Deus. Então, tá, digamos que eu tenho aqui, ó, vamos fazer uma régua melhor. Aqui, ó, digamos que eu tenho uma régua. Régua, daí todo mundo conhece, né? E naquela régua lá, eu tenho a minha, ela tá na tomada lá, e aqui, ó, eu tenho 3 opções de ligação. Então, eu posso ligar 3 tomadinhas ali nela. Daí aqui ela tem um fusível. Sempre pegar a régua, a gente com fusível, tá? Por favor. Então, aqui eu tenho uma régua, e nessa régua aqui, ó, eu posso alimentar... Oi? Fusível? Tem um fusível aqui, ó. Tá vendo? Minha lâmpada com fusível. O que é fusível? Poxa vida, que pergunta interessante. Peraí que eu já te digo. Sim. Ó, fusível é um dispositivo que ele serve para limitar a passagem da corrente. Então, assim, na régua, aquela régua que você utiliza lá, ela consegue alimentar até 10... Você vai colocar ela numa tomada que forneça até 10 amperes. Tá bom? Então, daí você vai lá e você coloca a régua na tomada do banheiro, tá? Daí você usa aquela régua lá para fazer barba, com aqueles barbeador.
tá bom? Aquilo lá usa uma corrente, digamos, lá, eu não sei quanto que usa um barbeador, mas usa uma corrente de 5 amperes. Aí vai 5 amperes, 5 amperes de corrente, isso. O fusível, ele limita a quantidade de corrente, tá? Então, a corrente que vai passar por aquela régua, ela aguenta transpassar até 10 amperes. Daí você ligou o teu barbeador puxa 5 amperes. Então, aquela régua vai funcionar direitinho, porque o fusível que tá lá, ele aguenta até 5 amperes. Ó, esse aqui é o fusível, tá? Esse aqui é o fusível. Então, ele consegue aguentar até 10 amperes. E você ligou lá o barbeador de 5 amperes, o fusível continua funcionando. Aí vai a sua namorada ou a sua esposa ou qualquer outra pessoa e coloca um secador de cabelo. Secador de cabelo, ai, minha turma, me lembre quanto que é um secador de cabelo? 1.800 watts divididos por 127? 14, olhe, pense, um secador. 15, professora. Oi? Chutei 15, quase deu 15, certo. deu certo, exatamente. Um secador de cabelo, aproximadamente 15 amperes. O que vai acontecer com esse fusível aqui? Ele vai estourar, ele vai romper, porque ele estava limitando a corrente em 10 amperes. Se passar daqueles 10 amperes, vai danificar a régua e pode danificar a instalação no banheiro. Então, Vai aquela régua, derreter ela... a régua? Régua. Vai derreter a régua? O que vai acontecer com a régua? Não vai derreter a régua, não, porque se tiver fusível, não vai derreter a régua, porque o fusível vai romper, né? O fusível, vocês conhecem, aquele invólucro de vidro, assim, ó. Aquele vidrinho, sabe? É aquele fusívelzinho bem simplesinho. Aí ele tem um filamento bem fininho, assim. Opa! Um filamento bem fininho. Daí você coloca, ele fica protegendo o circuito. Se passar uma corrente acima da corrente nominal dele aqui, ó, ele simplesmente rompe. Se passar uma corrente muito grande, é bem legal, porque ela rompe assim, estoura, fica tudo escuro esse vidro aqui. Bem legal. Mas a régua, ela serve exatamente isso, para evitar que o teu circuito seja danificado. Tá bom? Então, por quê? Porque dentro dela tem esse carinha aí, esse fusível que limita a passagem da corrente. Então, a função do fusível é exatamente de proteção. Lembra que a gente comentou sobre tomadas lá? Que tem tomada que aguenta até 10 amperes? Daí você coloca um secador de cabelo. Secador de cabelo é de bonitinho, não vai gastar nada de energia. Secador de cabelo, geralmente, a corrente que ele solicita é acima de 14 amperes. Né, porque tem uma potência alta. Daí, se você colocar nessas tomadas que conseguem te fornecer até 10 amperes, você acaba prejudicando todo o seu circuito, porque a fiação acaba aquecendo também, tá? Então, podemos voltar a falar do circuito em paralelo? Então, circuito em paralelo. Voltamos lá. Não vou usar o vermelho. No circuitinho em paralelo, como a gente estava comentando, ó, o circuito em paralelo, então, os consumidores, ó, eles são independentes, ó. Vamos lá. Se eu tiver uma situação dessa daqui, ó, com 3 lâmpadas ligadas, digamos que se tá chegando 12 volts aqui, esses 12 volts está chegando em todas as lâmpadas. Por quê? Porque não tem nenhum resistor antes que gere queda de tensão. Não tem nenhum resistor que gere queda de tensão. Então, se tá essa situação aqui, ó, todas as lâmpadas estão recebendo os mesmos 12 volts. Agora, se por acaso, o que acontece? Uma das lâmpadas aqui, ó, romper. Se uma das lâmpadas romper, o que vai acontecer com as demais lâmpadas? Nada, porque, ó, essa lâmpada aqui já era. Porém, eu continuo com o caminho fechado para a passagem da corrente. Ó, ela vai vir aqui, ó, por aqui ela não vai mais descer, né? Porque o circuito está aberto. Mas ela vai vir por aqui, ó. Ela vai conseguir descer por aqui e vai conseguir descer por aqui. E chegar aqui no meu negativo, que é o objetivo dela. Mesma coisa aqui, ó. Por isso que a gente chama de circuito independente. Um componente não depende do outro. Se a lâmpada do banheiro queimar, a lâmpada da cozinha vai funcionar normalmente.
Se a lâmpada do quarto queimar, a lâmpada da sala e dos demais cômodos vai funcionar normalmente. Tranquilo? Por isso que a gente fala que o circuito em paralelo, ele é independente. Professora, só uma dúvida. Nesse exemplo que você acabou de mostrar para nós, no final a corrente elétrica ela vai continuar constante? Porque, afinal de contas, uma lâmpada ali ficou aberta, daí a corrente elétrica teoricamente não passou ali, certo? Sim, exatamente. Exatamente o que você falou, ó. Vamos fazer aqui, ó. Digamos que as 3 lâmpadas estejam funcionando. Se as 3 lâmpadas estão funcionando, eu vou ter 3 amperes. Vem aqui, desce 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, se junta aqui, ó. 1 mais 1, aqui vai ter 2, mais 1 que desce daqui, e vai chegar aqui quanto? 3 amperes. Beleza? Por quê? Porque toda corrente que entra, ela sai. Isso. Agora, se essa bonitona aqui rompeu, o que vai acontecer? Ah, eu só vou ter corrente circulando nessa aqui e nessa aqui. Isso quer dizer que esses 3 amperes vão se transformar Professora, você fala se essa primeira queimar, isso? Uhum. E daí você vai ter 2 amperes. E isso, se a primeira, a segunda ou a terceira, qualquer uma delas que queimar, vai reduzir daí a quantidade de corrente que vai entrar no circuito. Uhum. Mas aí, esses cálculos de corrente e de tensão em cada um desses resistores, a gente vai ver na semana que vem, tá? Hoje a gente vai se dedicar um pouquinho mais só para... Pode falar. Corrente e tensão é a mesma coisa, né? Como assim? A corrente elétrica é a mesma coisa que tensão elétrica. Não, não tem nada... Não. Não, meu pai das misericórdias, vocês querem me matar do coração hoje? Vocês podem... Gente, eu já falei para vocês que eu sou uma senhorinha. Vocês não podem fazer isso comigo. Ó, corrente elétrica, vamos voltar aqui. Pera, gente, meu pai das misericórdias, assim, não. Ó, corrente elétrica são os elétrons andando dentro do condutor. Se eu tenho uma passagem de elétrons dentro do condutor, eu chamo de corrente elétrica. Tensão elétrica é a força, ó, isso aqui tá vendo uma mãozinha aqui, ó? É a força que impulsiona os elétrons. Lembra que ontem a gente conversou sobre isso? Numa pilha, eu tenho lá um lado positivo e um lado negativo. Eu tenho uma diferença de potencial, certo? Quando eu falo em tensão, ó, por isso que num circuitinho em paralelo, o que acontece? Vamos voltar fazendo o circuito paralelo aqui, ó. Eu tenho essa situação, ó. Se eu tiver 12 volts aqui, tensão é a força que impulsiona os elétrons, tá? Não esquece disso. Tensão é a força que impulsiona os elétrons. Digamos que eu tenha 12 volts, né, na entrada da fonte, tá? A fonte está me fornecendo 12 volts. Quantos volts eu vou ter aqui em cima? 12 volts. Digamos que aqui esteja saindo 2 amperes. E aqui, ó, vai estar descendo 2 amperes. Tá? Opa, perdão. Aqui vai estar descendo 1 ampere, né? Desceu 1 ampere aqui e mais 1 ampere aqui, tá? Esse 1 ampere aqui, ó, ela vai passar por essa resistência. O que a resistência faz? Se opõe à passagem da corrente. Só que a corrente vai continuar passando? Vai. Quantos amperes eu vou ter aqui embaixo? 2 amperes. Fique bem claro isso, ó. Corrente, o que entra no circuito, sai do circuito. Se saiu aqui, ó, 2 amperes, vai ter que chegar no final os 2 amperes. Agora, a tensão é a força que impulsiona os elétrons. Então, sempre que essa força passa por uma resistência, que nem aqui, ó, a força que estava empurrando esses 2 elétrons aqui era de 12 volts até aqui. E daí aqui também chegou 12 volts. E esses 12 volts vieram empurrando os elétrons até aqui. Chegou aqui, essa força passou por uma resistência. O que vai ficar nesse resistor aqui? Os 12 volts. Tanto que o negativo também é conhecido como 0 volts. Então, aqui, ó, tensão passa por uma resistência, gera
queda de tensão. Então, você pense assim, ó, como a tensão é uma força que impulsiona os elétrons, passando pela unidade consumidora, essa tensão ela vai zerar. E o que vai continuar até chegar no terra lá é a corrente, tá bom? Tranquilo? Entendeu? Professora, Pode falar. uma dúvida. Se um dos resistores sumir, ele vai continuar sendo paralelo ou ele vai virar um sistema em série? Nesse caso aqui, se um dos resistores sumir, ele ficaria em série, isso mesmo. Ficaria em série, né? Porque daí só tinha, ó, que nem aqui. Ah, só tem... Vamos pensar nisso aqui, né? Ó, digamos que esse daqui morreu, ó, tem que fazer. Daí vai fazer um... Ah, peguei a borracha. A corrente vai fazer um único caminho, né? Então, daí a corrente vai ter um único caminho, que vai ser sair daqui, e ela não tem outra opção. Aí o circuitinho vai ficar em série. Tranquilo? Gente, vocês entenderam o que é tensão e o que é corrente? Sim. Sim, professora. Uhum. Só tomar uma aguinha para molhar a garganta que eu falo demais. Então, tá. Então, ó, circuito em paralelo. Circuito é independente. A corrente tem mais de um caminho. Certo? Até aqui todo mundo entendeu? Sim. Então, vamos lá. Isso, ó, circuito em paralelo. Assim, ó. A corrente elétrica tem mais de um caminho, é isso? A corrente tem mais de um caminho. Uhum, isso mesmo. Pense na instalação elétrica da tua casa. Eu sempre gosto de comparar, porque é o circuito que todo mundo já, pelo menos, se não viu de perto, mas pelo menos já imagina como é que é o funcionamento. Não tem vindo lá do disjuntor 2 fios, e esses 2 fios são levados em todas as tomadas, e todas as tomadas têm 127 volts. Então, isso quer dizer que todos os resistores que estão em paralelo, eles estão sobre a mesma tensão. Só que a corrente, daí, ela vai ser limitada pelo valor do consumidor. Então, em cada uma das tomadas da tua casa, vai ter um consumidor. Digamos que no teu quarto, você tem um rádio ligado. Então, naquela tomada, vai estar saindo lá 2 amperes. Aí, na cozinha, você tem uma torneira elétrica. Torneira elétrica é uma abençoada. E a abençoada consome um montão de energia elétrica. Então, lá na tomada da torneira elétrica, vai estar saindo lá 20 amperes. Então, a quantidade de corrente vai depender do consumidor que você vai ter ligado ali na tomada. E a mesma coisa aqui, ó. A quantidade de corrente vai depender do valor do resistor. Mas o resistor sai 127 volts, isso? E não entendi. Deu uma cortada no teu. Do disjuntor sai 127 volts? Do disjuntor sai 127 volts em todas as tomadas. Só que, só que cuidado, tá? O disjuntor, a tensão que ele alimenta é em 127 volts. Só que o disjuntor, assim como o fusível, ele permite a passagem de até uma determinada corrente. E daí geralmente, as casas maiores, cuidado aqui no fone, querido. As casas maiores, elas têm um disjuntor lá de 60 amperes, 70 amperes. Isso quer dizer que se a quantidade de equipamentos ligados da tua casa superar a 70 amperes, o disjuntor vai desarmar. Desculpe, gente, eu só tô... Dentro da corrente elétrica. Isso. E sai pela tomada 127, daí o consumidor vai diminuindo, né? Cada consumidor vai diminuindo. Não, a tensão vai ser sempre igual. Uhum. Todas as tomadas vão ser de 127. 127. Isso. Daí o consumidor liga, tipo, uma tomada que tem um carregador. Tem quantos amperes? Tem uns 3, 2? Ou uma lâmpada ligada também? Depende do carregador. Acho que o carregador de celular não. Ó, no meu carregador de celular aqui, ó, ele tem uma potência de... Nossa, eu preciso... Cadê o meu óculos?
uma potência de... Ele tem uma saída de 5 volts, 2 amperes, né? E a entrada, ele não tem a corrente de entrada dele aqui. Mas... E daí diminui, né, professora, o volts? Ó, eu tô com um pouco de receio e você não tá entendendo esse diminui o volts. Na verdade, ó, todos os equipamentos, eles vão receber a mesma tensão. Então, assim, ó, digamos que aqui, ó, esteja o teu 127, tá? 127 volts. Aqui, ó, eu vou ter uma lâmpada, tá? Essa lâmpada aqui, digamos que nela, para ela funcionar, esteja entrando 1 ampere. Então, a tensão que ela vai estar recebendo vai ser 127 volts. Opa! 127 volts. 127 volts, tá? Daí, na outra tomada, eu vou ter aqui, sei lá, eu vou ter lá uma torradeira, sei lá, uma resistência... 5 amperes. Isso. Aqui pode estar 5 amperes. Só que a tensão que vai estar chegando aqui vai ser quanto? 127. Isso, exatamente. Aqui, digamos que eu tenha lá uma televisão. Né? Ó, uma televisão, isso aqui, ó. Nunca vai diminuir o volts, mesmo não tendo tudo ligado, né, professora? É isso? Não, exatamente. Exatamente. Porque se fosse tipo diferente, tipo, dava 127 volts na tomada. Sempre vai ter isso, sempre vai ter 127 volts. Na outra semana, quando a gente começar a fazer cálculo das correntes nos circuitos, daí vocês vão ver que, dependendo do horário que você fizer a medição das tomadas, que nem no horário de pico, sabe aquele horário das 8 e pouco da noite, que tá todo mundo chegando de casa. A professora diz que dá diferença, né? Dá, isso mesmo, daí dá uma diferença considerável, porque é muita corrente e acaba que... Até na conta, né, professora, dá diferença, né? Sim, exatamente, até no valor da conta de luz acaba aumentando se você gastar muito energia elétrica lá no horário de pico. Exatamente, foi uma das nossas aulas mais antigas lá, antes do recesso. Beleza? Então tá, entendeu, né? Tensão, sim. Tudo igual, né? Tudo igual, não diminui. Tudo igual. Circuitinho. Professora, pode falar. Uma dúvida, tipo, o ampere, ele é a unidade de medida da tensão, né? Da corrente. Ah, tá, desculpa, confundi. Tranquilo. O ampere é a unidade de medida da corrente e o volt, os volts, a unidade de medida da tensão. Tranquilo? Entendi. Então, tá. Ó, aqui, ó, o funcionamento desse circuito é independente. Então, no paralelo, ele é independente. Se houver uma falha, o resto do circuito vai continuar funcionando normalmente. Esse circuitinho que tem aqui como exemplo, na verdade, ele é um circuitinho misto, tá? Então, vou pedir para vocês olharem com bastante atenção. Digamos que não existisse essa, eu não consigo tirar ela daqui, tá? Mas vamos fazer de conta que ela não existe. Essa lâmpada aqui não existe, tá? Vamos fazer de conta primeiro que ela não existe. Então, essas duas lâmpadas aqui, ó, elas estão em paralelo. Se aqui tivesse saindo 12 volts, quantos volts estaria recebendo essa lâmpada? 12 volts. E essa do lado? 12 volts, tá? Como as duas lâmpadas são iguais, se aqui desceu 1 ampere, aqui vai descer 1 ampere. Tranquilo? E se uma delas queimar? Se uma delas queimar, mesma coisa. O ampere é da lâmpada, né, professora? Oi? O ampere é da lâmpada. O ampere é a lâmpada que está puxando. Sim. Isso, essa lâmpada que está puxando o ampere. Ó, e vai continuar normalmente. Só que daí aqui, ó, vai estar saindo só 1 ampere. Tranquilo? Ó, se uma lâmpada queimar, vai parar de vir corrente por esse lado, mas vai continuar indo normalmente do outro lado aqui. Tranquilo? Beleza? Então, ó, circuitinho... E se ela não queimar? E se ela não queimar? Se ela Quando não chegar no mesmo, vai chegar 2 amperes, não vai? Com a soma dos dois?
Isso, se ela não queimar, aqui vai estar saindo 2 amperes. Ó, e vindo por aqui, 2 amperes. Se uma queimar, a outra vai funcionar. Se uma não queimar, se elas não tiverem as duas funcionando, vai estar passando 2 amperes ali. Agora, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo de um circuitinho misto. Vocês concordam comigo que como essas duas aqui, ó, elas estão em paralelo, se uma queimar, a outra vai funcionar normalmente. Agora, você está vendo essa outra lâmpada que tem aqui, ó? O que vocês me dizem? Se ela queimar, rompeu o filamento aqui, queimou. A primeira? Oi? A primeira? A primeira. Se essa primeira lâmpada queimar, o circuito vai continuar funcionando? Não. Exatamente. Vai deixar de funcionar, porque a corrente ela vai vir por aqui. Como essa lâmpada aqui, ó, ela tá em série com as outras, todo o resto do circuito depende dela para funcionar. Então, se ela romper, para de circular corrente por aqui e ela apaga todo o resto do meu circuito. Então, quando o circuitinho que a gente fala que é um circuito misto, é um circuito que tem resistores em série e resistores em paralelo. Tá bom? Então, depois eu volto no circuitinho misto, tá? Aí, o que a gente precisa saber? Associação de resistores em série, vocês viram que é só você somar os resistores. Então, quanto mais resistores você tiver em série, maior vai ser a resistência total. Por quê? Porque eu vou ter um único caminho para a passagem da corrente. Então, se eu tenho um resistor aqui, ó, mais um resistorzinho aqui, resistores em série, enquanto mais resistores eu tiver, maior resistência essa correntezinha que tá aqui, ó, ela vai ter que passar. Então, se ela tá entrando por aqui, ela vai ter que passar por todos os resistores. Então, enquanto mais resistores eu tiver em série, maior vai ser a minha resistência total. Já em circuito em paralelo, é diferente. Circuito em paralelo é como se você tivesse vários caminhos para a passagem da corrente. Então, ó, circuitinho em paralelo, enquanto mais resistores você tiver em paralelo, menor vai ser a resistência total. E eu já vou explicar por quê. Então, assim, o que nós temos lá? Deixa eu só apagar aqui. Vamos pensar assim, ó como é que faz a conta. Essa da conta que eu vou explicar para vocês já. Deixa eu só deixar aqui para não assustar. Então, quando o circuitinho... Vocês estão com lápis e caneta e papel aí? Sim. Todo mundo. Isso. Eu vou passar um resuminho aqui para vocês conseguirem fazer os exercícios, tá? Isso, muito bem. Tem que estar com um papelzinho e uma caneta. Então, para você achar a resistência equivalente, quando o circuito está em paralelo, quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência total. Por quê? É como se você tivesse... Vamos pensar numa aglomeração? Se você tiver um único corredor para passar um montão de gente, vai dar aquela muvuca e todo mundo passando naquele corredor. Agora, se você tiver 2 corredores, concordam comigo que aquele montão de gente vai se dividir, vai uma parte para cá e uma parte para cá, e vai acabar diminuindo, vai fluir melhor o trânsito? É assim que funciona com a corrente em paralelo também. Enquanto mais resistores em paralelo, é como se tivesse mais portas abertas para a passagem dos elétrons. Então, menor vai ser a oposição à passagem desses elétrons. Então, menor vai ser a resistência total do circuito. Tranquilo? Então, vamos fazer um exercício, ó. Vamos fazer assim. Agora vocês vão fazer aquela... Agora há pouco, por favor. Sim, ó. Então, assim, no circuitinho, quando ele está em paralelo, quer dizer que enquanto mais resistores em paralelo, menor vai ser a resistência total. Como em sala de aula, geralmente a gente tem lá um monte de aluno e uma única porta. Então, se eu tiver só um resistor, uma única porta, você concorda comigo que aquele monte de alunos vão tentar sair por aquela única porta e vai ficar
uma muvuca ali, né? Um monte de gente saindo por uma única porta, então a porta vai oferecer bastante resistência à passagem dos alunos. Então vai ser bastante resistência. A gente seria os elétrons, né? Isso, vocês seriam os elétrons. Sim. Então vocês são os elétrons, uma única porta, pouca gente. Agora, se eu abrir duas portas, concordam comigo que vocês, os elétrons, vão poder se dividir por dois caminhos, já não vai sair tão apertado. Se eu tiver 3 portas abertas, vai ficar mais tranquilo ainda. Se eu tiver 4, 5, 6 portas abertas, vocês podem se dividindo e vão fluir tranquilamente. Então, enquanto mais portas abertas, menor vai ser a oposição para vocês saírem da sala. Menor vai ser a resistência dos elétrons, que os elétrons vão ter que passar. Então, assim que funciona um circuito em paralelo. Mais resistores em paralelo, menor resistência. Entendeu um pouquinho melhor? Deixa eu tomar uma água aqui, que eu falo demais. O meu vidro parece um vidro de pinga, ainda bem que a câmera está desligada. Voltando lá. Então, gente, assim, são 3 regrinhas que eu vou passar para vocês para fazer o cálculo de resistores em paralelo, tá bom? Primeira regrinha, e você vai anotar lá no seu caderno. Primeira regrinha. Opa, deixa eu só colocar em preto aqui, senão fica muito apagado. Primeiro, escreve lá, resistores em paralelo. Primeiro, resistores iguais. Resistores iguais. A resistência equivalente, resistência total, vai ser igual ao valor de um resistor divididos pelo número de resistores iguais. O que seria isso? Vamos fazer um circuito. Então, tá aqui o meu circuito. Ó. Quero saber a resistência entre os pontos A e o ponto B, tá? O que seria isso? Ah, se eu pegasse um multímetro e colocasse entre o ponto A e o ponto B, eu iria achar esse valor de resistência. Então, vamos pegar 2 resistores aqui, vamos colocar em paralelo, só que os dois vão ter o mesmo valor. Seria o N? O que seria o N? O N é o número de resistores. Número de resistores. Isso, que nem aqui, ó. Isso, exatamente. Digamos que eu tenha 2 resistores de 16 ohms. Tá? 16 ohms. Para eu achar a resistência equivalente, então, é o número de é o valor de um resistor. Qual que é o valor do resistor? 16. Quantos resistores iguais eu tenho? 2. Isso mesmo. Então, a resistência total seria R divididos por N. Isso mesmo, 8 ohms. Ô, professor, então no resistor paralelo, tipo, a gente vai dividir a resistência que vai dar total, então? Querido, ó, não. Ó, não coloque. Não coloque palavras na minha boca, cuidado. É o resistor pela quantidade, né, professora? Isso, mas peraí. Luíse, fecha a porta pra mim, querida. Obrigada, minha linda. Isso, ó. Luíse. Obrigada. Ó, cuidado. Veja aqui, ó, tá vendo isso daqui que tá escrito aqui, ó, resistores iguais. Essa regra é só para resistores iguais, tá? Pensamento bovino, mas é isso mesmo. Resistores iguais, a gente vai usar essa regra. E você viu, ó, eu tenho um resistor, vale 16. Se eu tiver 2 resistores, ó, 16 divididos por 2, não deu a metade da resistência? E se eu colocar mais 2 resistores aqui de 16 ohms, quanto que vai ser a resistência equivalente? Vai ficar 16 por 4, que vai dar... 16 ohms. Isso mesmo. Daí aqui, ó, seria 16 divididos por 4. E aqui a resistência total seria de quanto? 3. 4, né? 16 divididos por 4 vai ser uma resistência total de 4 ohms. E se eu tivesse mais resistores, ia diminuindo a tensão. A resistência, perdão. Entenderam?
Então, mas isso só vale para resistores iguais. Agora vocês vão fazer um, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que vocês tenham um circuito desse jeito aqui, tá? Ó, esse resistor aqui, ó, é de 30 ohms. E esse resistor aqui, ó, é de 30 ohms. E aqui eu tenho um resistor de 15 ohms. E eu quero que vocês me digam qual que é a resistência total desse circuito seguindo essa regrinha. 30? Isso. Não, ó, vamos fazer aos pedaços. Vamos por partes, tá? Primeira coisa, eu tenho 2 resistores de 30, concordam comigo? Ó, 2 resistores de 30. Então, a resistência equivalente entre esses 2 resistores de 30, qual que seria? Ah, eu sei que quando eu tenho resistores iguais, a resistência equivalente vai ser igual ao valor de um resistor divididos pelo número de resistores iguais. Quantos resistores iguais eu tenho aqui? 2. Isso, exatamente. Então, você concorda comigo? Ó, você concorda comigo que, fazendo pela regrinha, então eu posso substituir esses 2 resistores de 30 por um resistor de 15 ohms. Agora, consigo resolver o resto do exercício? Sim, professora. Isso. Como que vai ficar a resistência total? Resistência equivalente lá, ou resistência total, tá? A mesma coisa. Vai ser igual a 15 divididos por 2, que vai dar 7,5 ohms. Entenderam? Sim. Sim, então façam esse daqui. Agora 54, 55 eu já corrijo, porque é muito fácil. 2 minutos. Ai, que frio, vou colocar uma blusa enquanto. 40. Quanto que deu? 10 ohms. 10. Isso mesmo, 10 10 ohms. ohms. Perfeitamente, senhores. Ó, 40 2... dividido por 2. Isso, 40. Resistência. Ó, primeiro você pegou esse 40 e fez com esse 40 aqui, né? Ah, mas um tá longe do outro. Gente, não tem problema. O que importa é o valor. A ordem das batatas não altera a maionese, tá? Então, mesmo 40 estando longe um do outro, pode trabalhar com eles normalmente. Pode falar. Não, nada não. É só tempo para me copiar aqui rapidinho. Ah, tranquilo. Tô anotando, tá? Então, ó, 40 divididos por 2, que deu 20, né? E daí o 20 você vai fazer em paralelo com 20, que vai dar 10. Isso mesmo, senhores. E, professor, só uma dúvida. Essa daí, já, no caso, já seria a segunda regra? Não, essa é a primeira. Essa é a primeira, legal. Essa é a primeira. Próxima regra é a cena dos próximos capítulos. Quer dizer, cena dos próximos capítulos. Não, eu só vou apagar esse daqui. Posso apagar esse aqui, gente? Então, ó, só continuando aqui, para quem estiver depois assistindo depois, não se perder. Então, ó, resistência equivalente de 40 e 40 deu um resistor de 20, certo? Então, ó, o que eu fiz lá? O 40 em paralelo com 40 deu um resistor de 20 ohms. E daqui, ó, ficou 20 em paralelo com 20 e uso a mesma regrinha. 20 divididos por 2, que deu 10. Se eu deixar assim na avaliação, eu vou tirar uma nota boa? Não. Muito bem, senhor. Sim. Não. 30 ohms. Faltou os
Ohms. Aí, professora, vai fazer isso daqui, vou fazer isso daqui, vou imprimir tua prova e vou te devolver com um riscão de ohms lá no meio. Tá bom? Então, tranquilo. Gente, essa aqui ficou bem tranquila. Eu não tenho a gente vai usar ela. Pode falar. Dá um tempinho de tomar uma água rapidinho, 2 minutos. Claro, eu vou encher minha garrafa enquanto isso, tá? É rapidão. Ok. 2 minutos. Beleza. Muito frio. Jesus. Ai. Tudo bem? Todo mundo aqui de novo? Pronto. Então, beleza. Continuando lá, gente. Caderno, pega lá. Segunda regrinha. Segunda regrinha. Opa, vamos colocar em preto. Segunda regrinha. Veja lá. 2 resistores. 2, veja lá, hein? 2 resistores diferentes. Certo? Quando eu tenho 2 resistores diferentes, a resistência equivalente vai ser igual ao... Opa, tudo bem? O que aconteceu? Caiu meu PDF? Estão enxergando o PDF, gente? Eu tô. Sim. Beleza, ó. Resistores diferentes. Vai ser resistor 1 vezes o resistor... Oi? Que PDF que você falou? Esse aqui que eu tô mostrando. Ah, sim, estamos enxergando. Então tá. No meu computador tá dizendo que o Microsoft Teams não tá respondendo. Então, qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Se parar de funcionar. Então, resistor 1 vezes o resistor 2 divididos pelo resistor 1 mais o resistor 2. Não, tá vendo esse parêntese aqui, ó, minha gente? Esse parêntese aqui, ó, tem que deixar ele aqui, tá? Se não colocar esse parêntese na calculadora, não vai dar certo. Então, com as calculadorinhas da Casio aí, fácil, eu deixei 3 aqui na minha frente para garantir. Então, vamos fazer um circuitinho aqui. Ó, já copiou lá 2 resistores diferentes? Posso apagar? Sim. Ó, 2 resistores diferentes. Então, vamos fazer o circuito. O circuito vai ficar mais ou menos desse jeito. Vamos pegar esse cara aqui, ó. E vamos fazer um resistor aqui. Vou colocar ele resistor de 20 ohms. E aqui, ó, um resistor de 30 ohms. 30 ohms. Então, é um diferente do outro. E eu quero saber qual que é a resistência equivalente entre os pontinhos aqui, A e o ponto B. Tá? Então, primeiro, vou chamar esse cara aqui, ó, de resistor 1. Opa, resistor 1. E esse aqui eu vou chamar resistor 2. Aí, tranquilo. O que eu tenho que fazer? Pegar aí,
colocar isso daqui na regra. Ó. Então, aqui, ó, resistência total, né, ou equivalente, vai ser igual resistor 1 vezes o resistor 2. 20 vezes 30, divididos por 20 mais 30. Só isso que fácil? É isso mesmo. 20 vezes 30. 600. 20 mais 30. 50. Então, a resistência equivalente vai ser de quanto? Isso mesmo. A resistência equivalente ficou em 12 ohms. 12 ohms. Tranquilo? Ô, professora, mas então o parênteses ele só tá meio que de enfeite ali, então. Esse aqui tá de enfeite. Esse aqui, ó. Esse aqui não Ô, precisa. professora, dá 1 minuto pra gente copiar. Claro, sim. Ok. A hora que terminar de copiar, você dá um ok, então? Professora, Pode falar. pode ter casos que vai ter as duas regras? Pode. Beleza. Eu já vou passar um para vocês fazerem. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer exercício junto hoje? E todos os que a gente fizer junto, eu vou tirar da minha cabeça para economizar os que estão no PDF, para vocês tentarem fazer os que estão no PDF. Gente, pode falar. Desculpa, pode ter mais de... Tipo, pode ter vários, né? Resistor 1, 2, 3, vai até... Aham. Entendi. Eu já vou ensinar mais uma terceira forma de fazer, tá? Fique tranquilo. Só um adendo aqui. Tem uma dica, na verdade. A nossa turma não teve aula de calculadora igual a outra turma. Tem algum vídeo aula, algum... Tem, mas eu vou ensinar vocês a usar ela hoje. Pelo menos para esse daqui que eu preciso. Tá bom? Eu vou ensinar para minha turma também. Professora, com você, até agora a gente só usou o expoente, né? E a gente vai usar o expoente e vai usar... Lembra que eu falei para vocês o x elevado a menos 2... A menos 1? A gente vai usar o x elevado a menos 1. Só que eu vou esperar um pouquinho, tá? Deixa eu só passar uns exercícios para vocês, um exercício para vocês desse. Se eu ver que tá tudo tranquilo, a gente passa para a próxima maneira, tá bom? Então, vamos lá. Posso apagar esse daqui, gente? Posso? Apaguei? Pode. Apaguei. Então, tá. Então, vamos lá. Continuando lá. Vocês viram, né? 2 resistores... Tá mudo, professora. Alô? Alô? Tá muda. Quem foi? Professora, depois tenta ver as permissões lá, tem como tirar depois. Tenta ver isso depois. Eu vou tirar a permissão de quem faz isso, mas vou tirar de verdade? Largue Tem mão, como faz deixar. favor? Tira a permissão de todo mundo que é aluno dele, deixa só pra você fazer a administração dele. Né? Diretora, tem uma que eu tô falando que alguém tira o microfone. Do nada. O meu também, Nada. professora. Gente, sério mesmo? A gente tem bastante aluno, você tem que colaborar? Não dá para fazer isso não, meus queridos. Do nada a pessoa pega e deixa o mudo, meu, professor. Tô no ódio. Se eu ficar monitorando isso, eu tenho que parar de dar aula, porque daí eu consigo enxergar quem tá mexendo. Só que a gente não tem essa disponibilidade, a gente tem que largar. Olha, sinceramente, eu não vou nem comentar se eu pegar um cara que faz isso. Sério mesmo. Bem de boa. Pode ver, as aulas são bem tranquilas. Agora, fazer isso daí é perca de tempo. Já tô perdendo... Estão fazendo isso. Gente, já tô perdendo 5 minutos dando... Ah, meu pai do céu, gente, eu não tenho tempo para ficar perdendo isso. Eu não tenho tempo para ficar brigando com vocês, de verdade. Vamos continuar. Se eu ver mais uma brincadeira dessa, gente, sinceramente, eu nem sei o que eu faço. Tá? Sério.
Continuando lá. Gente, o assunto é sério. Por enquanto tá tranquilo. Semana que vem a gente vai entrar com o Lady Woman, com o Lady Kirchhoff. Vocês vão sofrer daí um pouquinho. Se a gente não levar a sério, isso daqui fica complicado. Chega de brincadeira, de verdade. Continuando lá, gente. A segunda regrinha vocês entenderam. Então, ó, eu vou pedir para vocês desenvolverem esse e depois eu vou fazer mais um pouquinho mais complicado. Então, ó, vamos trabalhando esse daqui, ó. Opa, vou fazer sem fonte, tá? Só vou fazer entre os pontos A e B, por enquanto. Então, desenvolvo vocês esse daqui, ó. Só que agora, eu vou pedir para vocês usarem a potência de 10, tá? Então, eu vou colocar aqui um resistor de 1.200 ohms, em paralelo com o resistor de 820 ohms, ó. 2 valores comerciais de resistores. Fala para mim lá, entre o ponto A e o ponto B. Qual que é a resistência equivalente? Professora, só uma pergunta. Pode perguntar. Essa regra dos resistores diferentes é só para 2 resistores? Se tiver mais de 2, eu multiplico todos? Não, só para 2. Professora, é 1.211 ou 820? Desculpa interromper. 1.200 ohms aqui e 820 ohms aqui. Ok. Já copiaram? Eu vou apagar para fazer ele menor para dar tempo para dar espaço para eu resolver, tá bom? Eu posso falar quando que deu o resultado aqui? Eu espero um pouco. Pode falar. Não sei se deu certo, prof, mas deu 487 mil. Não, deu 487,128. 487,28. Deu isso daí também. 1.200 elevado a menos 1 mais 820 elevado a menos 1 igual a menos 1 igual 1.200 elevado a menos 1 mais 820 elevado a menos 1 igual a menos 1 igual 487,13. Deu errado, professor. Deu errado? Ó, eu acho que você esqueceu do... Ó, 1.200 multiplicado por 820. Não esquece do parênteses. 984. Tá errado. 884. Não deu 984? 487. Ué? Daí é o arredondamento, daí, né, no caso. Eu tenho o arredondamento, isso? Ah, exatamente. Então, nosso tem que usar arredondamento. 7,28. Daí a senhora colocou 13 já, né? Uhum. Ok. Tranquilo? 1.200 vezes 820. Pode falar. 1.200 vezes 820. Gente, alguém trocou o... Professora. Quanto que deu? 900. Tá muito ruim no microfone, Jaffer. Assim, ó, eu fiz 1.200 vezes 820, deu 984,00. Melhorou? Tá. Melhorou. Tá, você fez 1.200 vezes 820, deu 984 mil, certo? Daí você vai fazer divididos, abre parêntese, por 1.200 mais 820, fecha parêntese e vai dar lá 487. Tem que colocar esse parêntese aqui, ou você vai fazer a soma. Era parêntese que eu não estava dando certo. E é normal. 128. Isso depois do ponto não usa, professora.
Deixa redondo? Não, porque tá muito alto, né? Na verdade, é um valor bem alto. 477 tá tranquilo, né? É um valor bem alto de resistência. Aham. Tranquilo? Tranquilo. Entenderam essa metodologia? Eu Tranquilo? rapidinho. Então, É beleza. 477 Então, vamos lá. mil. Agora, eu vou passar mais um exercício para vocês fazerem, tá? Antes da gente passar para a terceira regrinha. Ah, mas a terceira regrinha resolve tudo, mas a gente tem que aprender todas. Então, vamos lá. Mais um exercício. Agora, vocês vão usar as duas regras, tá bom? Pode falar. No resultado final, Diga. você sempre quer que arredonde valor? Tipo, se der vírgula 12, você quer que coloque só sem o vírgula? Ó, aqui, se você for arredondar e colocar as 3 casas depois da vírgula, aí lembra que a gente comentou a respeito desses arredondamentos? Pensa que você tem lá... Fosse arredondamento. Ficaria pela regra... Ficaria vírgula 13, na verdade, né? Porque fica 287. Ai, essa régua. Eu odeio essa régua. Sim. Seria aqui, ó, 287, né? Uhum. Então, aqui ficaria 287. Então, pela regra do arredondamento, aqui poderia ir para 13. Agora, vamos ser sinceros aqui entre nós. Eu já falei para vocês que eu não gosto muito de demagogia, né? Pensa, você tem R$1. Os 50 centavos vai fazer diferença para R$1? Vai. Agora você tem 50 mil reais. 50 mil reais, vírgula 80 centavos, os 80 centavos vai fazer alguma diferença? Então, você tem que dar uma olhada. Se for um número bem grandão, aquela miserinha que faz a diferença para nós, os simples mortais, se for um número grandão, não vai ter muita diferença. Que nem eu falo, a gente mede grandeza elétrica. A grandeza elétrica, ela oscila bastante. Então, na tomada, eu falo para vocês, tem 127, vou ver ali, você acha que vai... Esse horário vai ter 127 volts ali na tomada? Claro que não, vai estar 129, 130. Então, vai estar uma tensão bem maior. Então, a grandeza elétrica é bem comum. Quando a grandeza elétrica for alta, ela vai oscilar bastante. Agora, se a gente está mexendo lá na eletrônica, a corrente miserável de alguns microamperes, os números que estão depois da vírgula fazem toda a diferença. Então, a gente tem que ter bastante jogo de cintura nisso aí. Se o cara colocou lá a resistência total do José deu 1840. A do Jaffer deu 1840,87. Os dois estão certos? Os dois estão certos. Mas precisava colocar 87? Cara, pouca diferença vai dar. Pensa numa resistência de 1000 e pouco. Aqueles quebradinhos lá é o erro do resistor, né? Então, a gente pode tomar bastante cuidado com isso, tá? A gente usa a regra de arredondamento, usa principalmente para corrente elétrica, para essas grandezas menores, que daí você tem que tomar bastante cuidado. Tranquilo? Mas a gente não vai arredondar mais nada. Vai. Só que daí, quando a gente começar com análise de circuitos, mexer com aquelas correntes de micro, mili, vamos usar arredondamento direto. Agora, com valores bem altos, não precisa se incomodar tanto com a regra com os arredondamentos, porque eles vão fazer pouca diferença efetivamente no meu circuito. Próxima regra. Gente, vou ligar minha câmera. Próxima regra é assim. A resistência equivalente, se eu tiver 1, 2, 3, 25, 45 ou 80 resistores, a equação que eu vou fazer é essa daqui, ó. 1 que divide 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ou se eu tiver 25 R's aqui, é 1 sobre esses 25 R's. Tá bom? Difícil? Não. Você olha essa conta aqui, parece que é complicado, mas é muito moleza. Copie isso daqui para mim, que eu já vou explicar para vocês enquanto a minha câmera está ligando. Você nem passou um exercício antes? Você fez até o desenho? Eu ia passar?
Eu ia passar um exercício antes, né? Então vamos fazer o exercício antes. Espera. Que daí eu comecei a falar e daí quando eu começo a falar já era. Então eu vou fazer um exercício aqui para vocês. De um circuitinho com as duas regras que a gente viu anteriormente. Então eu vou ter aqui, ó, um resistor de 100 ohms. Aqui um resistor de 82 ohms, porque eu estou trabalhando com resistores comerciais. E aqui um outro resistor de 100 ohms. Eu quero que vocês me digam qual que é a resistência equivalente desse circuito. 3,17, 3,19 eu corrijo. Vou tomar uma água enquanto isso, assim que achar minha garrafa. Ô, professora, Pode esse falar. aí é da primeira regra ou da segunda? Ou é os dois juntos? Ó, os dois juntos, ó. Tá vendo o 100 com o 100 aqui? Sim. Pode usar as duas regras. Soma. Soma. Eu vou chorar. Multiplica, professora, multiplica. Aí difícil. Quase, mais um. Terminei. Terminou, Vinícius? Vinícius que terminou? Foi, mano. Você tá certo. Fala lá. Meu deu 0,031. Opa, tá muito baixinho essa resistência. Eu terminei também, o meu deu 31. 45,5. O meu deu 30. Uau, quem dá mais? 31,06. O meu deu 31 também, professor. Meu deu 45. 30. Deu 30,7. É, o meu deu 30,7 também. Agora Meu Deus, 31. 30,7. Alan, já fez? Ô, Alan. Eu? Quanto que deu teu resultado, filho? 31. É. 31,06, Vai dar um isso mesmo. Gente, aqui, ó, primeiro, para facilitar, você vai fazer os dois resistores que estão em paralelo e eles são iguais. Então, eu posso substituir esses dois resistores de 100 por um resistor de 50. Lembra disso? Por quê, professora? Porque se eu tenho dois resistores de 100, lá, lembra que a resistência equivalente, quando os resistores são iguais, é o valor de um resistor divididos pelo número de resistores iguais? Então, aqueles dois resistores de 100 eu poderia substituir por um resistor de 50 ohms. Tá? 50 ohms. Certo? Então, aqui, ó, ficou um resistor de 50 ohms. Aí, teria que fazer o quê, ó? Resistência equivalente vai ser igual a 50 vezes 82, divididos por 50 mais 82. E deu um resistor lá de 31,06 ohms. Certo? Gente, quem errou fez alguma coisa diferente disso? Eu acho que quem deu 45, 40 alguma coisa, provavelmente não deve ter colocado esse parêntese aqui, ó. Eu não coloquei o parênteses. Isso. Então, vamos resolver o seu problema. Pode falar. Mas se for fazer tudo com a segunda regra, dá um valor diferente, pelo menos para mim deu. O jeito certo é fazer primeiro a regra número 1 e depois a regra número 2. Igual a senhora fez. Como que você fez a segunda regra? R1. Você multiplicou R2, tudo e vezes R3 divididos. Não pode fazer isso. Não. É Vinícius, né? Isso. Vinícius. Então, assim, ó, Vinícius. Essa segunda regra é só de 2 em 2. Você pode usar ela? Pode. Mas daí você teria que fazer o 100 com 82, o resultado transformar em um resistor, e esse resultado fazer em paralelo com outro 100. Ah,
ok. Certo? Sempre que a gente... Isso. Essa regrinha... Obrigada, querida. Essa regrinha é só para 2 em 2. Porém, senhores, para vocês não ficarem chateados comigo, eu vou passar uma terceira regrinha que resolve todos os nossos problemas. Que é aquela regrinha ali. E só... Pode falar. A resposta que eu dou é aproximada, tipo, ou é igual? É para ser igual. Entendi. Porque esse é bem... Pode falar. Você, em cima daquele assunto do arredondamento, 31,06, a senhora aceitaria só 31,06 ou se tivesse algum arredondamento? 31,06 está perfeito. Só 31, professora? Só 31, cara, só 31 até que eu aceitava também, não ia ter problema muito, né? Entendi. Uhum. É porque você disse que aceitava redondo e também depois da vírgula, né? Isso mesmo. Ó, gente, agora, para a gente não ter muito esse problema aí de arredondamento, eu vou ensinar a fazer uma terceira maneira. E essa maneira é o que eu tinha passado para você. Ai, gente, que microfone chato esse. Muta aí quem tá digitando. Perdão, professora. Não tem problema, tá? Quando esquece, só não pode fazer isso de sacanagem. Voltando lá. O que nós temos aqui, ó? A outra maneira de se fazer o cálculo de resistores em paralelo é essa regrinha, ela serve para os dois casos, para resistores iguais, para 2 resistores, para 3 resistores, para 85 resistores e para 500 resistores. É essa regrinha que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, essa aqui que eu pedi para vocês copiarem, eu não sei se vocês copiaram, mas essa aqui, ó, que é a resistência equivalente, vai ser igual a 1, que divide 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3. Opa! Vamos ver se ela funciona? Vamos só para agilizar, vamos utilizar ela com aqueles resistores que a gente já viu, né? Só para a gente conferir se dá certinho. Então, esse último aí, ó, não sei se vocês escutaram eu falando da calculadora, mas eu peguei e fiz dessa maneira, para saber o resultado mais rapidinho. Qual que era o valor desse outro resistor aqui, gente? Esqueci. Eu lembro que um era de 100, o outro era de 100 e esse aqui 82. Era de 82. Obrigada. 82 ohms. Então, para você utilizar essa regrinha aqui, ó, tá todo mundo com a calculadora na mão? Você vai fazer assim na calculadora. Abre parêntese e escreve assim. Opa, perdão. Coloca antes do parêntese lá que você coloca 1 dividido, abre parêntese e coloca lá 1 divididos por 100, né? 1 divididos por R1, mais 1 divididos por R2, que vale 82, mais 1 divididos por 100. Certo? E dá um igual e vai sair o resultado. 31,606. Isso mesmo, 31,06. Fácil de fazer essa regra também, né? E ela resolve todos os meus problemas. Fiz algo de errado. Oi? Fiz algo de errado, deixa eu só conferir o que eu fiz. Tranquilo. Tenta fazer lá. Eu vou fazendo um outro exercício para vocês tentarem. Tranquilo? Descobrir o que você errou, filho? Preciso colocar um sinal mais entre o 1 dividido por 100 mais
Por 82 eu esqueci de colocar o mais. Obrigado. Tranquilo. Ó, vamos lá. Vamos tentar fazer mais um exercício aqui, ó. Eu vou aumentar aqui a quantidade de resistores, tá? Então, esse daqui, sempre coloque lá. Esse daqui é o resistor 1, esse aqui é o resistor 2. Eu vou apagar tudo, que senão fica tá muito tumultuada a nossa tela. Então, vamos lá. Esse daqui é o resistor 1, resistor 2, resistor 3, e esse aqui é o resistor 4, certo? Então, vamos lá. Digamos que esse resistor aqui, ó, 820 ohms, 560 ohms, 470 ohms, todos resistores comerciais? Todos resistores comerciais. 191 ohms é resistor comercial? É resistor comercial também. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Certo? Vocês conseguem enxergar assim? Não. Conseguem enxergar? Não. Não. Tá cortado, sei lá. Bem pouco, professora. Tem como não. colocar em cima? Não, eu não sei como é que acontece quando faz isso, tá? Então, vamos de novo. Era um resistor de 820. Opa. Professora, depois dá um minuto pra gente copiar rapidinho, tá? Não, sim. É que aquele ali não saiu. Ele saiu da página. 820. Esse daqui eu acho que era de... Tem o microfone chiando aí. Gente, dá uma cuidada nos microfones aí que fica bem chato. Aqui. Aqui. Esse aqui, ó. 820. Ó, ideal deixar o microfone só quando for falar. Daí, senão, às vezes, o ruído me deixa um barulho meio... Ou comprar um microfone. 560, professor. Ah, é invertido aqui? Esse é 560? É, professor. 560, 470 e 191 ohms. Ohms, tá? Então, façam a resistência equivalente desse cara aqui. 29? Vai dar 96,44? Eu também dou 820 elevado a menos 1, mais 560 elevado a menos 1, mais 470 elevado a menos 1, mais 191 elevado a menos 1, igual a menos 1, igual. 96,44, podendo colocar 96,45 ohms. 96,45 ohms. Professora, acho que Pode falar. Eu sei um minuto para usar o banheiro rapidinho. Daí eu não entendi. Tem que usar o menos 1, 820, menos 1, elevado a menos 1. Não, isso eu tava falando. Não é para você fazer assim. Eu vou ensinar vocês a usar o menos 1 agora, tá, filho? Só ligar minha câmera. Tá. Fizeram, gente? Deu tudo certo? Sim. Gente, alguém não deu certo lá, por favor, né? Não vou nem comentar. Ô, professor, aconteceu um detalhe meio inesperado aqui, a minha internet acabou caindo e eu fiquei sem ver a explicação da terceira regra. Foi bem na hora que você começou a explicar, porque minha tomada é meio cagada aqui, daí acabou acontecendo de eu cair. Aí, você podia explicar de novo, rapidinho? Eu acertei. Sim, ó. A terceira regra, você chegou a copiar o enunciado ou não? Ó, eu vou apagar essa parte aqui só porque eu tô com falta de espaço, tá? Mas a terceira regra, você vai fazer o seguinte, ó. 1 divididos, abre parêntese, 1 divididos por 820, mais 1 divididos por 560, mais 1 divididos por 470,
mais 1 divididos por 191. Fecha parêntese. E vai chegar lá no resultado de quanto? 96,4 96,45 ohms. Tranquilo? Conseguiu entender, filho? Entendi. No caso, 1 é da própria fórmula, Então, né? Os uns. 1 é da própria equação. Uhum. Ah, entendi. Obrigado. Eu já vou mostrar ela de novo, tá? Eu só vou pedir para vocês pegarem a calculadora agora e me acompanhar lá. Eu vou parar de mostrar o PDF e a gente vai fazer juntos uma outra forma. Lembra que eu mostrei para vocês ontem o x elevado a menos 1, né? Lembra que eu mostrei para vocês ontem? Sim, professora. Sim. Sim. Ah, tá. Bem, senhores. Vamos ver aqui, ó. Estão vendo a minha câmera? E a minha calculadora? Pela senhora. Estão vendo? A gente vai usar esse cara aqui, ó. Tá vendo? X elevado a menos 1. Eu já vou mostrar como que a gente vai usar essa propriedade matemática. Então, primeiro o que você vai fazer lá, limpar a tua calculadora. Beleza? Limpinha. Não tem mais nada escrito. Tá? E você vai colocar assim, ó. Abre parêntese. Eu vou tentar colocar assim, senão eu não enxergo. Vamos ver se assim vocês vão enxergar. Tanana, ó. Você vai colocar lá, abre parêntese e coloca lá 820 elevado a menos 1, ó. Esse x é menos 1, ó. Mais 560 elevado a menos 1. Mais 470 e eleva a menos 1. Mais 191 e eleva a menos 1. Fecha o parêntese e eleva tudo a menos 1. E você vai chegar no mesmo... Ó, como é que vai ficar lá na sua calculadora? Tudo elevadinho em menos 1, tá vendo? Sim? Daí, ó, dá um ok e já vai direto no resultado que você precisa. Uma maneira mais fácil ainda de você fazer. Conseguiram entender? Peraí. É o que eu não da antiga. Perfeito, professor, certinho. 560, professora? Oi? Fala de novo, não entendi o que você falou. Você está usando o 520, 820, o 560? Isso, ó. Você abriu parênteses lá. O primeiro resistor era um resistor de 820, né? Daí você vai pegar, abre parênteses, 820 e eleva x menos 1. Ó, x menos 1 lá. X menos 1. Mais 560, x menos 1. Mais 470, x menos 1. Mais 191, x menos 1. Fecha o parêntese e para tirar aquele 1 lá, eleva tudo a menos 1. Não esquece de levar tudo a menos 1. E vai chegar naquele resultadinho direto, sem dificuldade nenhuma. Vai dar o resultado, 96. 96,446. Daí vai dar perfeito o teu resultado. Não precisa nem arredondar, né? Que você coloca tudo na calculadora e daí fecha a conta. Ah, então, é isso que eu estava comentando antes de... Não sei se todo mundo estava aqui quando eu estava comentando com relação ao trabalho. Eu vou entregar o trabalho para vocês amanhã, porque a gente vai ter que fazer mais exercícios de associação de resistores, série, paralela e mista, antes da gente trabalhar com atividade avaliativa, tá? A gente teve um pouco de dificuldade de manhã, e provavelmente a gente venha ter à tarde. Agora eu vou fazer circuito misto. O circuito misto é um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Amanhã, a gente vai fazer só exercício de circuito misto, praticamente, e vamos falar sobre potência, tá? Amanhã, circuito misto e potência. Vamos trabalhar a tarde toda sobre isso.
Daí, se eu ver que no final da aula vocês têm condições de desenvolver a atividade, aí eu passo para vocês. Terminarem final de semana, vocês podem trabalhar com isso, podem me pedir ajuda se precisar, eu posso orientar, mas não vou dizer a resposta. Aí, lá por terça, quarta-feira da semana que vem, vocês me devolvem, porque são 30 questões. Tem questões bem tranquilas, mas tem questões que vocês podem ter dúvida, tá bom? Então, Thomas, pode falar. A prova ou o trabalho? Prova ou trabalho? A prova. Prova, né? Fazer o quê? Questões? Prova com consulta. Gente, se vocês fizerem prova em grupo, dessa vez eu vou ficar muito revoltada. São 30 questões molezas, então não pode pedir ajuda para o colega, pode pedir até um auxílio lá para uma outra questão, mas copiar do coleguinho, cara, se tiver coisa igual tinha o trabalho, vocês viram que eu nem passei mais trabalho muito, né, daqueles que tinha bastante trabalho que estava muito idêntico do coleguinha. Circuito misto agora. O que é circuito misto? Pode falar. De entrar nesse assunto, você pode olhar o teu... Você passou um trabalho só de eletrostática? Hein, professora? Pode falar. Gente, se alguém tinha entendido alguma coisa, me ajude, porque eu não entendi nada. Professora, eu perguntei um negócio, eu não você me perguntou, mas nada. responde ele primeiro ali. Mas eu não escutei o que ele falou. Gente, eu não tô escutando. Vinícius, você que tá falando, filho? Respondeu, então. Não, foi duas pessoas que perguntou, mas... Mas eu não entendi. Eu não escutei a pessoa falando. Então, se quer perguntar, se consegue olhar o teu WhatsApp lá rapidão, que eu mandei uma foto da calculadora que eu tenho aqui. Não tem esses negócios de x elevado a menos 1, os parênteses não tem. Não é a calculadora normal, é a calculadora científica. Mas é a científica que eu preciso usar. Então, dá uma olhada lá. Pera aí, meu celular não tá aqui. Eu tenho criança pequena, vocês sabem disso. Louise, empresta o celular, por favor, querida. Mas a calculadora científica única que eu não recomendo é aquela que é uma capinha, sabe? É o mesmo preço de uma... Essa mesmo, que eu tenho. Ai, sério? Ô, professora, eu fiz outra pergunta. Fala, querido, pode falar. Eu não sei. Você passou um trabalho só, né? Eletrostática. Sim. Depois eu só passei a atividade online. Você fez? Só online, né? Isso. Ok. Isso mesmo. Não, e quem não fez o trabalho, gente, final do mês eu faço um escarcel aqui, já descubro quem não fez e já vou mandando e-mail pedindo. Fiquem tranquilos. Isso daí é... E a professora vai passar as notas já? Ou ainda não? Não entendi o que você falou. Sobre aquele trabalho, a professora vai passar as notas? Ela é eletrostática? Então, aquele trabalho vale 30% da nota, junto com os demais, né? Okay. Os trabalhos. Eu vou ver com a turma do... peraí. Gente, tem um monte de e-mail, tá? Deixa eu ver se essa aqui... essa calculadora tua, meu amigo, ela é financeira. Daí ela não é muito boa para nós, tá? Eu não sei quem mandou. Calculadora financeira... Calculadora financeira não é legal. É muito complicado. Na Casa China, não sei se está aberto agora, mas ela tem alguém com aquelas calculadoras da Sherv, alguma coisa. Ela é exatamente igual da casa, com a diferença que se ela cair no chão, ela pode estragar. E a minha da casa, a minha filha derruba, ela acha que é celular, às vezes ela brinca bastante e não estraga. Diga, Jeffer. Tudo bem? Professora, como que é o nome da marca para anotar aqui? É uma bem simplesinha, ela é a mais barata que tem na Casa China. Kaiser? Eu não... É Sheng. Acho que é Sheng, alguma coisa assim. Peraí, gente, deixa eu só passar um exercício para vocês não ficarem... Vamos olhar esse exercício aqui, ó. Vamos olhar esse circuitinho aqui. Eu já vou responder os WhatsApp, tá? Enquanto eu tô com vocês ainda. Só que vamos fazer esse circuitinho aqui, ó. Senhores, conseguem perceber que nesse circuito aqui, ó... Não tá aparecendo, professora. Pra mim não tá compartilhando, não. Não tá compartilhando? Pera. Então. Ainda bem que o desenho ficou horrível. Já vou compartilhar.
Ô, Jeffer, eu não consigo mandar pelo WhatsApp, filho. Eu não consigo ler assim, senão eu acabo desviando do conteúdo aqui. Então, professor, aí tu falar super particular, que eu vou ficar um tempo sem celular, tá? Não, pode me mandar pela... Ah, você tá sem celular? Não tem problema, pode escrever aqui, eu dou um jeito de copiar. Eu não vejo agora, tá? Mas depois eu leio tudo, tá? Eu só não consigo ler agora, que senão os outros alunos ficam sem conteúdo. Então, vamos lá. Vamos pensar nesse circuito aqui, ó. Vocês conseguem perceber que esse circuito aqui, vamos lá, ó, ele tem uma parte dele que está em paralelo e tem uma parte dele que, depois que eu resolver esse paralelo, ele vai ficar em série com esse outro resistor, que eu vou chamar de resistor 1? O que vocês me dizem? Conseguem perceber que, ó, esses dois resistores aqui, ó, eles não estão em paralelo? Sim. Isso. Então, isso daqui é o que a gente chama de circuitos mistos. O circuito misto, ele é mais ou menos desse jeito. Ele vai ter uma parte dele que é em série e uma parte que é em paralelo. Então, vamos fazer, eu vou pedir para vocês tentarem desenvolver esse cara aqui, ó. Digamos que esse resistor aqui, ó, seja um resistor de 90 ohms. 90 ohms não é o valor comercial, tá? Mas eu vou colocar 90 ohms. E esse aqui um resistor de 82 ohms. 82 ohms é comercial. E aqui eu tenho um resistor de 100 ohms. Como que eu iria desenvolver esse exercício aqui? Primeiro, eu sempre vou começar desse lado aqui, tá? Ó, sempre vou começar por esse lado. Pela essa parte mais afastada do final do circuito aqui, ó. Dos pontos A e B, tá? Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Ponto A. Não necessariamente vai começar pelo paralelo. Não pelo paralelo, porque eu posso ter um circuito em série, mas eu sempre vou fazer uma análise para ver aonde que eu consigo desenvolver primeiro. Por quê? Ó, eu não... o último de lá para cá, né, professora? Oi? Sempre vai ser o último de lá para cá. Tende a ser isso, mas eu consigo passar uns depois ali de cabeça que ele vai fazer o contrário, tá? Mas vamos aos poucos, ó. Esses exercícios, eles tendem a você ter que começar por aqui, ó, por esse finalzinho aqui. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? O paralelo entre 90 e 82. Então, o que eu vou fazer? A resistência equivalente entre esses dois vai ser lá 90 elevado a menos 1, mais 82 elevado a menos 1. Ah, professora, posso fazer o produto pela soma lá? 90 vezes 82 divididos por 90 mais 82? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, tudo elevado a menos 1. Fazendo essa conta, eu vou descobrir que 90 a menos 1 mais 82 a menos 1, igual a menos 1, dá um resistor de 42,9 ohms. Isto quer dizer que eu posso substituir, tem que redesenhar, tá? Eu não vou redesenhar porque o meu espaço é pequeno, mas eu tenho que substituir esses dois resistores aqui, eu consigo substituir eles por um único resistor de 42,9 ohms. Agora, para eu achar a resistência total, vocês concordam comigo que esses resistores ficaram em série? Então, agora o que eu tenho que fazer? Para terminar o meu circuito, eu tenho que somar. Então, o resultado final vai ficar aqui, ó, 142,9 ohms. Tranquilo ou muito difícil? Explica ali de novo como que procede aquele do menos 1 ali, como que procede essa continha ali que eu não entendi ainda. Sim. Ó, acompanha comigo na tua calculadora, tá? Então, faz para mim lá, ó, 90, abre parênteses, esse parênteses não é à toa, Para tá? mim, a calculadora que não tem isso. Ah, é científica? Não, é aquela financeira lá, funciona. Não tem problema, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai fazer assim, ó, 90 vezes 82, pega o resultado e divide por 90 mais 82.
Será que você consegue essa calculadora científica para o final de semana? Você vai precisar dela. Consegue? Então, tranquilo. Tá? Vai dar o mesmo resultado. Você vai ter que fazer daí pedacinho por pedacinho, mas dá o mesmo valor, tá bom? Ah, entendi, prof. Então, tipo, essa seria mesmo a regra 2, só que a regra 3 é meio que para simplificar essa conta, é isso? Isso, exatamente. Qual é o resultado? 7,50. Qual foi o resultado, professora? Qual o resultado, filho? O meu deu 7,55. Como assim? Do jeito que você mandou? Desse jeito aqui? Aham. Como que você está fazendo? Parênteses, né? 90 vezes 82 divididos por, abre parênteses, 90. Não é tudo junto, professora? Não, senhor. Nunca pode fazer tudo junto. Por isso que eu sempre coloquei o parêntese. 90 mais 82. Não é 90 vezes 82? Daí divide por 90 mais 82? Isso. Ai, que estranho. Peraí. Só que pra você dividir por 90 mais 82, tem que colocar o parênteses 90 Tem que mais colocar 82. o parênteses, senão não vai funcionar. Se não colocar o parênteses, fica igual você fazer 90 vezes 82 divididos por 90, daí dá o resultado aí mais 82. Mais 82, isso mesmo. Dá totalmente diferente o resultado. Deu quanto resultado? 15,62? Não, deu 42, né, gente? 42,9. Eu fiz errado, então. Faz exatamente como ela falou. 90 vezes 82. Daí abre parênteses. 90 mais 82. 90. E fecha parêntese. 90 mais 82. Faz assim, faz 90 vezes 82 igual, aí você faz o resultado. Caraca, Pardo, você é mó burro. Por parênteses, 90 mais 82 fecha parênteses. Cara, é mais fácil, olha na tela. Não, deu certo. Deu ou não? Aham, deu certo. Agora tá bom? Ajuda o cara que tá difícil aí. Gente, ai, meu pai da misericórdia, Senhor. Jesus Cristo. Não, isso não. Meu Deus. Vamos lá, gente, façam esse igual. exercício. Isso, ó, façam esse exercício agora, enquanto eu respondo o pessoal aqui, ó, rapidinho. Eu vou fazer um pouquinho mais complicado, tá? Ó, vou colocar 2 resistores aqui, ó. Vocês conseguem perceber que esses 2 resistores aqui, eles estão em série entre eles? Esse aqui? Então, você vai pegar lá, ó. Esse aqui é de 100 ohms, esse aqui é de 200 ohms. Opa, 200, não 20. 200 ohms. Esse aqui é um resistor de 300 ohms e esse é um resistor de 120 ohms. Tente fazer. Tô aqui. Eu não vou nem desligar o microfone, tá? Qualquer coisa é só me perguntar. Só vou responder aqui que tem aluno perguntando no WhatsApp. Ô, professora. Pode falar? Ali no 120 tem como a gente somar eles? Aonde? 200. No 100 e no 200, falei errado. Isso mesmo. Aqui tá em série. É isso que você tem que fazer. Vai ficar 300 em paralelo com 300 e você já resolveu a questão, cara. Olha que facinho. Ô, professora, mas e o 120 ali de cima? Vai dar 270? Deixa eu ver. 300 divididos por 2 vai dar 150, mais 120 vai dar... Isso mesmo. 260. Alguém não entendeu? Thales, Jesus viu o que você escreveu e você apagou tudo, se você estiver aqui. Oi, fui eu. Tudo bem? Tudo bem? Ele desistiu de falar o que você queria falar? É que eu já consegui, tudo bem. Então tá bom.
Live como administrar suas emoções no período de tantas incertezas. Dê uma olhada lá, gente. Aqui, gente, então, ó, ficou bem sossegado, né? Primeiro, eu tenho aqui, ó, esses 2 resistores, eu consigo perceber que eles estão em série. Então, eu posso substituir os 2, 100 com mais 200 vai dar um resistor de 300. Aí, eu posso me lembrar daquela regrinha, 2 resistores em paralelo, e elas estão uma do ladinho da outra, que estão em paralelo e são iguais. Então, o valor desses 2 resistores em paralelo ficou igual ao valor de um resistor, 300, divididos por número de resistores, que deu 150. Isso mesmo, 150, né? Então, daí ficou lá. Tudo isso daqui eu poderia substituir por um resistor aqui de 150 ohms. Consigo perceber que os 2 ficaram em série? Ficaram em série. Agora, se é resistor em série eu tenho que somar. Então, vai ficar, ó, 150 com mais 120 vai dar 270 ohms. Gente, difícil isso aqui? Não. Não, né? E daí falam que, nossa, a matéria da professora Simone é difícil. Fácil pra caramba. Vamos fazer um próximo? Ai do céu, não faz isso não. Meu Deus. Vamos lá. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na folha de exercício de vocês. Então, vocês entenderam lá o circuitinho paralelo, vocês entenderam, eu acredito que bem certinho, a associação de resistores em paralelo, em série e mista. Mista, vocês viram aqui, ó, que nem esse resistor aqui, ó, aqui nesse slidezinho aqui, eu tenho um montão de exercícios para vocês com as respostas. Vocês vão tentar fazer e vão conferir. Se não entender, vai mandar foto para mim, eu vou responder, ou a gente amanhã vai responder uma série de... Na verdade, amanhã eu vou tirar as dúvidas desses aqui, mas o que eu pretendo amanhã é fazer outros, principalmente da associação mista, tá bom? Então, ó, esse daqui, ó, que nem nesse caso aqui, senhores conseguem perceber que eu tenho 2 resistores em paralelo aqui? O resultado desse paralelo vai ficar em série com esse daqui? Digamos, se fosse esse resistor aqui, ó, de 50 ohms, e esse resistor aqui também de 50 ohms, e esse resistor aqui de 50 ohms também. Como que ficaria a resistência equivalente? 50 em paralelo com 50 vai dar um resistor de 25 ohms. E esse outro resistor de 50, ele ficou em série. Então, se ele ficou em série, eu tenho que somar. 50 mais 25 vai dar um resistor total de 75 ohms. Difícil? Não, beleza. Só que tem que entender bem esses fáceis, porque, claro, que sempre vai ser fácil desse jeito. Eu não vou mentir para vocês, gente. Vocês sabem que vai complicar um pouquinho na próxima semana, não tem como, ó. Então, aqui, ó, tem bastante exercícios em paralelo para vocês desenvolverem. Tem resposta, professora? Tem. Mas vocês têm que tentar fazer, isso conferir se tá certo, ó. Resistorzinho em paralelo. Cuidem aqui, ó, que tem a potência de 10, não vão esquecer, você tem que colocar essa potência de 10 ali, tá? Então, aqui tem bastante exercícios respondidos, ó. Facinho, facinho para fazer. Então, de repente, ontem, se tinha alguém com dificuldade, a hora que viu, você vê que não é nada, nem um bicho de 7 cabeças. Todos eles são bem fáceis de desenvolver. Tem um aqui que eu achei mais emocionante. A gente tem... Vamos ver aqui. Tem uns exercícios aqui que são mais emocionantes. Mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? Para a gente começar com esses mais emocionantes amanhã. Então, aqui, ó, tem bastante exercícios para vocês irem treinando. E amanhã, no final da aula, se der tudo certo, se vocês se sentirem preparados, eu vou colocar a atividade avaliativa para vocês fazerem, tá?
a turma 84, daí eu vou fazer um e-mail separadinho para vocês, para eu poder juntar, porque a nota de vocês uma parte dela tá com o professor Matheus, né? Eu vou conversar com ele, mas aí eu pedi para vocês até semana que vem para eu resolver isso, tá bom? Gente, com relação ao conteúdo de hoje, dúvidas? Não. Gente, eu vou parar de gravar, porque senão vai passar muito de 2 horas ali, e daí fica mais chatinho para eu colocar no YouTube, tá? Lá por umas 6 e pouquinho, eu coloco ela para vocês... Parar a gravação. Eu coloco ela para vocês